Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, caro ouvinte da palavra de Deus, caríssimos e caríssimas. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, professor de teologia, pastor, teólogo batista, membro da Igreja Batista Rio de Vida, de Campos, Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar algo com você, o estudo que eu estou fazendo e mensagens, uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. A parábola da figueira estéril, ou prefiro falar sem fruto, que se encontra em Lucas 13, de 6 a 9, e Mateus de 21, 18 a 22. Lucas 13, de 6 a 9, e Mateus 21, de 18 a 22. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, diz o seguinte: a parábola da figueira infrutífera ou sem fruto, ou figueira estéril, como diz algumas versões na introdução. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterique. Verso 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Que Deus abençoe a sua leitura aos nossos corações. Amém. Como disse um teólogo chamado John Wesley, pastor, fundador da Igreja Metodista Wesleyana: ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, a voz do meu coração, sejam agradáveis a ti. Meu querido, minha querida, irmão, irmã, amigo ouvinte, Jesus começa a contar a parábola. Ele sempre tem um ensinamento, um princípio ético, moral e espiritual, ou até religioso. E ele usava coisas simples, coisas práticas do dia a dia do povo, para que eles pudessem entender coisas e assuntos até complexos da religião judaica e até da religião romana, porque fazia parte da cultura da época do primeiro século, época de Jesus. E ele usava desse expediente, desse recurso, digamos assim. Isso era com os fariseus, com doutores da lei, com outros pregadores, e não foi diferente com Jesus. Amém? Usava de parábolas para aplicar um ensino, uma doutrina. Um homem tinha plantado uma figueira perto da vinha, ou seja, uvas e figos. 2 frutos de grande importância à economia, à lavoura e até à culinária judaica. O homem foi procurar frutos na árvore, ou seja, na figueira, mas não encontrou fruto nenhum. Por quê? Qual o motivo? O homem disse ao vinhateiro, ou seja, aquele que cuidava das vinhas, dos figos, para cortar a figueira, a árvore. O vinhateiro pediu para deixar a figueira, mas para que
ele a escavasse e cuidasse dela e cultivasse, adubasse, estercasse, para que desse mais frutos. Então, meu irmão, minha irmã, caríssimos, Jesus viu uma figueira à beira do caminho, mas não encontrou frutos. Jesus disse à figueira, à árvore, nunca mais nascerá fruto de ti. E imediatamente, segundo a narrativa aí do Evangelho, amém, a árvore secou. Simboliza, talvez, irmãos caríssimos, a frustração com a falta de resultados. A figueira, ela era um símbolo comum para Israel. A parábola de Jesus, da figueira estéril ou sem fruto, reflete Jesus oferecendo a seus ouvintes uma última chance para o arrependimento e mudança radical de suas vidas. Antes dele ser morto na cruz, de entregar sua vida em prol dos pecadores, de todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, querido, querida, a pessoa deveria frutificar sempre. Jesus veio buscar frutos, seu próprio povo, e não encontrou. É a moral da história da parábola. Jesus veio buscar pessoas que produzam, que frutifiquem, que estejam enraizadas na videira que é Jesus, na seiva e na terra. Volta e meia, irmãos e irmãs, queridos, queridas, eu até fiz uma vez lá para o seminário um estudo sobre a comparação que a Bíblia faz com as árvores, a árvore e o crente, a vida do servo de Deus. Significa que nós temos que produzir fruto. Produzir fruto. Ou seja, a plantação da vinha. Então Jesus foi procurar o figo naquela figueira, na árvore, e ela só tinha folhas. Não tinha fruto. Por quê? Não era estação própria de produzir figos ou frutos. Significa que nós, irmãos e irmãs, caríssimos, ouvintes da palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Uma árvore que produz fruto, que está enxertada em Jesus. Jesus compara, ele fala que eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o viticultor. E nós somos o quê? Você é o quê, meu irmão, minha irmã, amigo? Você é o galho, você é a vara que está ali enxertada em Jesus. Eu pergunto, você tem produzido fruto? Ou frutos para o reino de Deus e para a glória de Deus? Ou você está negligenciando esse fruto? Pense nisso. Que Deus o abençoe. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.